obstétricas da SOGMIG, tá? E para mim é uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje para a gente poder discutir, na verdade não é só discutir, é aprender juntos, né, sobre os casos de Covid que tem realmente colocado, né, as nossas gestantes numa situação tão vulnerável, né? Gostaria de passar a palavra, né, para a professora Sui e já agradecer a presença da professora Rosiane, como sempre, nos apoiando nesse processo, tem nos liderado juntamente com o Braga de forma incrível, né, e sempre está nos apoiando nessas reuniões. Sui, por favor. Eu sou Sui Azaksun, professora aqui da Universidade Federal de São Paulo, fui convidada pela professora Rosiane para compor esse grupo de professores, e que tem sido muito bom trabalhar junto, né? A gente aprendendo, tendo essa oportunidade de juntos aprendermos, né? Com esses professores desse grupo de trabalho e com essas reuniões que, como o Gabriel falou, e eu quero reforçar, é um aprendizado mútuo. Então, a gente aprende muito com todos os casos que são trazidos para nós, né? E agradecer aí a apresentação de hoje. Eu acho que poderia já compartilhar a tela e a gente iniciar para depois ter mais tempo para discussão. Perfeito. Você que vai compartilhar, né, Suei? Sim, então eu vou... Vocês entraram? Eu posso compartilhar. Gabriel, eu vou pedir para você fazer o compartilhamento, porque eu percebi que eu preciso jogar para o meu Drive para pôr em modo de apresentação. Acho que você está mais fácil. Perfeito. Pode deixar que eu já estou com a apresentação aqui em mãos. Gente, eu vou só desligar meu microfone agora, tá, Suê? Qualquer coisa, vocês falem no áudio para mim, que eu já não vou mais ver vocês, tá? Quem vai falar a apresentação pode iniciar, por favor. O microfone de quem vai falar está fechado. Boa tarde. Aqui é a enfermeira Paloma, eu que vou começar a apresentação. Perfeito, Paloma. Estamos escutando você super bem. Só uma orientação que eu nunca mexi nesse programa, para passar, vai ter alguém que vai ficar passando esses slides? Você pode sinalizar, quando você quiser aqui, passe, você diga, passe. Ah, tá bom, muito obrigada. Nada. Pode passar para a segunda. Nós somos do Polo de Orilândia, da cidade de Orilândia do Norte, no Pará. A gente faz parte do DICEI-KBA, DICEI-KEAPO. Aí eu coloquei só uns dados para poderem ter uma noção de como é a nossa população. Os caiapós do Pará são em torno de 6.200 indígenas, divididos em 55 aldeias. E o nosso polo, que é onde eu estou falando, é aproximadamente 2.200 indígenas, e são 17 aldeias as nossas. E assim, para vocês terem uma noção da nossa realidade, nosso polo é um dos poucos que tem os 3 métodos de aldeia, assim, os 3 métodos de acesso de aldeia. Temos aldeias tanto de terra
como aéreo e como por barco, fluvial, né? Desde o início da pandemia, nós tivemos 480 casos positivos. Somente uma morte no nosso polo. Esses são os dados do nosso polo. 2 casos de gestantes e 1 caso de puérpera. Nós escolhemos o caso da gestante que mais nos chamou a atenção pelo fato de que teve uma intercorrência. As outras não tiveram, foi só uma síndrome gripal leve, não teve nem alteração, nem a mãe, nem o neném. Então, assim, foi super tranquilo, as gestantes e a puérpera também. Pode passar. Como eu falei, né, temos 17 aldeias. Dessas 17, somente 7 aldeias têm posto de saúde, onde desses postos de saúde tem a enfermeira, tem a técnica de enfermagem, temos a AIS e a ISAM, que são indígenas que trabalham com a gente para estarem nos ajudando, né, com a comunidade. E atualmente estamos sem médico, né? Nas nossas aldeias a gente está sem médico desde janeiro. Mas sempre haviam 2 médicos, né? Um que ficava na área terrestre e o outro que ficava na fluvial e aérea. Então, 10 aldeias, né? Não tem posto de saúde. Então, quando há um pedido de remoção dessas aldeias, são dos próprios AIS, que são agentes indígenas. E o que acontece? Eles sempre passam um rádio para a gente, falando do caso clínico, que eles estão vendo, né? Como eles são leigos, não são profissionais de saúde, eles só falam, tá com febre, tá com coriza, tá, como eles falam, em arope, né? Em arope, na língua deles, com gripe, né? Uma gripe e o nariz correndo. Então, assim, sempre quando eles falam essas síndromes gripais, né? Esses sinais de gripe, a gente fica em atenção, né? Porque pode ser que seja o Covid. Então, a gente sempre pede para que venham para Casai, que é onde fica na cidade, e aí, a partir daí, a gente leva para o hospital e vão fazendo os exames para que o médico veja o que é, se é só uma simples gripe, se é uma pneumonia ou outra coisa. Às vezes, se precisar, né, principalmente criança, hipertensos, diabéticos, eles tendem a deixar em observação, ficam internados. Os casos gripais, eles são monitorados, né? Tanto na Casai, como nas aldeias onde tem posto de saúde. Então, são 7 aldeias com posto de saúde, onde é feito isso, onde se pode ser feito isso. No 8º a 10º dia, a gente faz o teste rápido, que chegou para nós e a gente está fazendo esse teste rápido nas aldeias. Quando dá positivo, a gente encaminha para a cidade, para realizar a tomografia. Quando tinha médico, né, na aldeia, passava com o médico primeiro. Hoje, como não tem, a gente pede para vir para a cidade, para passar com o médico daqui da cidade. Entretanto, nós temos um percalço, umas pedras no nosso caminho, que é a recusa do tratamento. A grande maioria dos nossos casos, mais de 400 casos de Covid, eles se recusaram ou fizeram o tratamento, mas não da maneira correta. E aí, o que a gente ficou, né, pensando era se futuramente isso vai ter algum prejuízo, porque eles utilizam de um tratamento tradicional, que o pajé faz. Segundo informações, é uma planta chamada quinino, se eu não me engano, diz que é o quinino puro, e eles recusam, né? Então, eles recusam sair do posto da aldeia em si para vir para a cidade. Alguns aceitaram, mas não tivemos a aceitação de todos.
eles têm muito medo da famosa intubação. Quando eles falam que o paciente está ruim de coronavírus e que vem para a cidade, eles já pensam que vai ser intubado e que essa intubação é matar o paciente. Então, assim, infelizmente, nas aldeias de Redenção, nós tivemos muitos casos, eu não estou lembrada agora o número correto, acho que foram 7 ou 10. Foram 7 mortes de indígenas, né? Entre um deles o Paiacan, que era um líder indígena mundialmente. Ele foi internado na UTI, foi entubado. Então, assim, todos esses que foram a óbito passaram pela intubação. Então, eles relacionam a intubação com a morte. Então, assim, isso dificultou ainda mais o nosso tratamento deles, né? Pode passar. Alguém tem alguma dúvida? Quer explanar? Tá perfeito, a gente está escutando bem, entendendo bem que o contexto cultural que você está apresentando. Pode continuar. Tá bom, obrigada. Eu vou começar aqui o caso clínico e depois eu vou passar para a minha colega, que ela é enfermeira responsável pelas gestantes daqui do nosso polo. O caso clínico foi de uma indígena, não vamos mencionar o nome, né, de 31 anos, ela multípara, procedente da aldeia Turedian, que é do nosso polo, sem instrução do lar, a união estável, sem renda fixa, só com benefício social mensal, 4 filhos vivos e um falecido em 2011, aos 6 anos de idade. Gesta 7, parto 5, aborto 1. A data provável do parto da gestante era dia 30/10 do ano passado. Ela iniciou o pré-natal dela com 10 semanas, ela realizou todos os exames de primeiro e terceiro trimestre, sem alteração, fez um PCCU também em 16/4/2020, também sem alteração. O que é o PCCU, por favor? É o famoso Papai Nicolau. Aqui, certo? PCCU. Aí, as infecções, não teve nenhuma. Ela era obesa, era obesa antes da gestação e continuou, né? Não houve a perda de peso. E a pressão sempre normal durante todo o pré-natal dela. Pode passar, por favor. Os antecedentes pessoais, ela nunca teve pressão alta, nem diabetes, doença renal, endócrina. Não teve malária, porque na aldeia onde ela mora tem muitos casos de malária. Já teve muitas gestantes com malária, porque lá tem o garimpo, né? Infelizmente, lá é uma aldeia que tem muito garimpo, então isso, tanto os garimpeiros como os indígenas têm um foco muito grande de malária. Já tivemos gestante que pegou 2 vezes malária na gestação, mas graças a Deus, sem intercorrências. Também não teve tuberculose, que também é uma aldeia que tem um alto índice, dessas nossas aldeias, um alto índice de tuberculose, e nem outras doenças infecto-contagiosas. Em 2018, na gesta 6, foi diagnosticado que ela estava com uma mola, né? Onde ela foi para Belém e fez o tratamento por lá. Não fazia uso de contraceptivos, porque algumas mulheres das nossas aldeias, ou o marido não deixa que elas usem, ou então é o cacique, que não deixa que elas usem para elas poderem ter mais filhos e aumentar, assim, a aldeia, né, o número dos habitantes. Então, assim, algumas querem fazer o uso, querem fazer laqueaduras, mas tem o pai ou o marido, ou então o cacique,
que não deixam ela usar esses contraceptivos. Atualmente, a gente tem uma aldeia onde o cacique proibiu todas as mulheres de tomarem anticoncepcionais. Nesse ano, no ano passado, engravidou a filha dele de 13 anos e a mulher de 40. Infelizmente, a mulher de 40, a sua esposa, veio a óbito esse mês, né, no dia 5. Não quis vir para a cidade, né, e além de ser uma mulher de idade mais avançada, teve a gestação anterior em 2018 foi de gêmeos, então isso prejudicou, né? Talvez ela entrou em choque, né? A gente não sabe ao certo porque só tinha um técnico de enfermagem lá, né, no local, e ela não quis vir ter o neném para cá, já que a última gestação dela era de risco. Então, assim, infelizmente, nós temos esses contratempos. Então, assim, a sua vida sexual teve início muito cedo, né? Como a maioria dos caiapós, a vida sexual é em torno dos... Já tivemos indígenas de 10 anos, grávida, de 11 anos, né? Então, assim, não é raridade, né? Na maioria das vezes, sempre tem uma de 10 ou 11 anos grávida. Não fez uso, né? Eles não são muito de usar preservativos, né? Nega algum problema sexual, nem dor nas relações. Foi uma gestação relativamente tranquila. A única intercorrência que teve foi no terceiro trimestre, que ela teve uma infecção urinária, onde no momento tinha a médica de aldeia, e ela fez um tratamento de cefalexina de 6 horas, mas sem intercorrência. Pode passar, por favor. Agora a minha colega vai assumir. Boa tarde. Eu me chamo Inácia, sou enfermeira daqui. Boa tarde, Inácia. Atualmente estou responsável pelo programa de acompanhamento, né, das mulheres. Sou eu quem insere os dados, sou eu quem cobro, que está devendo esse exame ou aquele, que está faltando a DTPA. Eu sou a chata, né? Mas tudo bem, né? Vamos rompendo. Então, esse caso, né, deu, assim, muita dor de cabeça para nós. Inclusive, no dia do parto, era eu que estava aqui de plantão e eu fiquei muito sentida, porque uma criança grande, né, graúda, gordinha, e aí teve esse contratempo, né? Mas aí, prosseguindo. A primeira gestação dessa indígena foi aos 13 anos, a segunda aos 17, a terceira aos 20 e a quarta aos 22. A quinta aos 27. A sexta, que foi a prenhez molar, ela estava com 29 anos. E essa última, que foi o feto natimorto, infelizmente, ela estava com 31 anos. Ela não fazia uso de qualquer tipo de drogas, lícita nem ilícita, ela não faz, né? Também não tem problema com etilismo. Realizou todos os exames solicitados. Alguém perguntou? Alguém pediu? Pode falar. Acho que não, Inácia. Pode prosseguir aí. Estamos escutando você. Certo. Então, ela realizou todos os exames laboratoriais e de imagem, tanto no primeiro quanto no terceiro trimestre, conforme são preconizados pelo Ministério da Saúde. E aí, como a Paloma falou, a única intercorrência que teve durante a gravidez foi essa infecção do trato urinário, mas que foi tratado prontamente na aldeia pela doutora. Inclusive, ela tinha essa preocupação. Depois que realizou o tratamento, ela pediu para fazer um novo exame, para ver se estava tudo ok, né? E aí estava tudo certo. E a DTPA dela foi administrada também, viu? Pode prosseguir. Em 20 de 6 de 2016, né? Que foi 2020, quer dizer, desculpa. A consulta de rotina dela, ela estava com 25 semanas e 3 dias. Foi observado sintomas gripais. Essa aqui já entra no caso do diagnóstico da Covid, viu?
Durante a consulta que a doutora lá fez com ela percebeu que ela estava, né? Na verdade, ela foi lá e ela percebeu que ela estava com tosse, ela estava com febre, estava com dor de garganta, esses sintomas. E com o advento da pandemia, né, ela já suspeitou, e aí já notificaram, e com 8 dias dos sintomas foi realizado um teste com resultado positivo. Na aldeia de origem, foi avaliada pela médica da aldeia, que era a médica que acompanhava e que acompanhou ela até o final. Ela estava em bom estado geral, foi proposto tratamento medicamentoso adotado aqui pelo município, né? O município tem um protocolo de tratamento, e nessa época também foi oferecido, mas ela se recusou a realizar qualquer tipo de tratamento que fosse convencional aqui, né, medicamentoso, né, convencional, alegando que ela estava bem e que ela iria realizar apenas o tratamento com pajé. Inclusive, ela assinou um termo de responsabilidade. A gente faz esses termos, assim, para nós a gente faz para a gente ter um respaldo, mas infelizmente não é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente faça o tratamento, que melhore e que a gente tenha sucesso. Mas, infelizmente, a gente tenta pega esse termo porque a gente tem um respaldo legal, mas é difícil para nós. Pode prosseguir. Esse daqui é o nosso protocolo adotado pelo município na época, né? Então, tem aqui a primeira fase, vocês podem acompanhar aí, febre, tosse seca, cefaleia, né? Persistente. Então, assim, ela se encaixava nesse primeiro quadro. Mas, apesar disso, ela ainda continuou sendo observada, acompanhada, porque gestante, a gente tem que ter uma atenção maior, né? Uma atenção diferenciada. E aí, apesar de ela estar nessa fase mais tranquila, mas a gente estava com todo esse cuidado. Aí tem as outras fases também aí, mas assim, é bom vocês depois puderem dar uma olhada, era esse o protocolo adotado na época. Pode passar. Aí, a gente acaba com dando aquela situação que a gente nada e acaba morrendo na praia, né? Mas a gente não pode desistir. Muitas foram as tentativas e esforços da equipe de saúde indígena, que a gente chama aqui de ENSE, né? Daquela comunidade em proceder com o tratamento conforme preconizado pelo protocolo municipal. Porém, sempre houve recusa no sentido de aceitar o tratamento. E, às vezes, até, elas não aceitavam nem os cuidados da equipe. Às vezes, a doutora ia lá com a enfermeira, ia a técnica de enfermagem, para verificar a temperatura, para verificar a pH, ver a oxigenação, né, a oximetria dela, e, às vezes, ela se recusava. Então, assim, a gente tinha que ser com muita paciência, devagar. Às vezes, ia no horário, não aceitava, e quando era mais tarde, ia de novo, já de repente, com um ar melhor, né, levando, de repente, uma brincadeirinha para as crianças, alguma coisa assim, para ver se ela tinha mais um interesse, né? E, às vezes, quase sempre, às vezes não conseguia no horário, mas conseguia no outro. Pode passar. Mesmo diante da resistência de tratamento, a ENSE, de sua comunidade, realizou o acompanhamento diário da paciente, da mesma. Não apresentou intercorrências e utilizou apenas o tratamento tradicional, como a Paloma mencionou antes, que são o chá, né? Aquele chá da quina, que eles chamam lá. E aí, quando foi em 6 de 8 de 2020, com 30 semanas, já no final do período da quarentena, ela foi novamente avaliada pela médica e, por estar bem, não estar sentindo mais nada, e já ter cumprido o período de quarentena, ela recebeu alta por cura. Pode passar. No dia 30/10, às 8h30, ela estava com 40 semanas, né? A equipe foi informada que a gestante estaria em trabalho de parto. Isso, a equipe da aldeia, lá do posto de saúde. Elas ficam lá
e foram informadas por algum familiar que ela estava em trabalho de parto. A gente tem uma certa dificuldade com relação ao parto, o seguinte, porque essa foi avisada 8 horas da manhã, mas eles só avisam para a gente quando na cabeça deles não tá bem, já está alguma coisa errada. Então, às vezes, a gente não tem muita coisa para fazer, né? Mas, mesmo assim, a equipe foi lá avaliar, ela estava com a pressão de 10/7, 11/7, a residência tinha sangue por toda a casa, pingada no chão, né? Os DCF estavam bons, né? 149, e segundo a enfermeira, ela estava com algumas contrações. E começou com essas contrações às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, e a equipe só foi avisada às 8h30 da manhã. A equipe tentou remover, conversou com eles e tudo, mas eles se recusaram. A família se recusou a trazê-la, não quis. Tentaram persuadir, tentaram convencer, explicaram das dificuldades, né, dos problemas que poderiam acontecer, mas ainda assim eles não quiseram. Aí, quando foi às 15h30, depois de ver que a indígena já estava fraca, ela estava hipocorada, com muita conversa, a família aceitou a remoção. E aí, essa remoção foi solicitada. Pode passar. Às 17h30, quando ela chegou aqui na cidade, ela foi imediatamente levada ao hospital. Na verdade, quando eu fiquei sabendo, a minha colega me avisou do caso que estava acontecendo, eu já peguei toda a documentação dela, e daqui eu fui para o hospital e fiquei aguardando lá. Quando ela chegou, eu já estava lá no hospital aguardando por ela. Já tinha conversado com a equipe hospitalar e eu já estava lá esperando. Então, quando ela chegou, ela já foi prontamente atendida, foi colocada na maca e foi levada lá para dentro. Então, assim, não faltou atendimento desde a hora que chegou. A pressão dela, quando ela chegou, estava 8/6. Foi realizada uma ultrassom de urgência, e nessa ultrassom os batimentos fetais estavam 73. Apesar do colo estar fechado, viu? Eu estava com 73, mas o colo estava fechado. Então, o médico cirurgião pediu para ver como é que estava o colo. A cirurgia foi feita de urgência, mas só às 20h30. E sem batimento fetal. Porque a médica que estava de plantão nesse dia, ela não é cirurgiã. E o médico que estava de plantão, ele mora numa cidade aqui próxima. Não é longe, são só 10 quilômetros. Mas quando ele chegou, a criança já não estava mais viva. Né? O feto foi natimorto. E aí, como ela havia perdido muito sangue, foi solicitada uma bolsa de sangue de urgência, né? E ela tomou esse sangue, e o pós-cirúrgico dela foi sem intercorrências. Ela passou aqui na Casai. Pode passar. Agora mais isso. Pode falar. Não, assim, essas aí foram imagens nossas. Pode voltar esse outro slide? Sim. Essa primeira foto mostra no acesso terrestre, né? Onde a equipe vai, seja com a vacina, com medicação. Nessa segunda é numa aldeia aérea, onde a enfermagem estava fazendo teste do Covid. A terceira é num PV. PV é que não tem posto de saúde, não tem um posto de vigilância, é um posto de vigilância. Então, assim, não tem um local para a equipe estar. Por isso que ela está aferindo a PA na cadeira, né, na casa, porque não tem o equipamento nesta aldeia. Né, na quarta, é uma aldeia terrestre onde a equipe estava toda para poder fazer a avaliação de todos que tinham testado positivo para o Covid. Nessa quinta imagem, é a roça,
quando descobriram que havia o Covid, muitos casos nessas aldeias, eles entraram para a mata. Então, ficou ainda mais difícil o nosso atendimento. Eles não ficaram mais nas aldeias, eles entraram para a mata. E o problema maior foi que eles entraram na mata e haviam pacientes positivados também junto na mata. Então, para a gente ficou muito difícil, porque além deles terem ido para dificultar o acesso da equipe, foram pessoas que a gente havia feito os exames e tinha diagnosticado com Covid, né? Então, não foi só as pessoas sem Covid, foram todas as aldeias, até o que não tinha. Até o que tinha, né? E aí não adiantou muita coisa, né? Aliás, só deu mais trabalho para a equipe. Aqui, lá não, né? Aí pode passar. Nessa primeira imagem, nesse acesso que eu estava falando da roça, né? O carro da cesárea, ele iria até um trecho. Até aqui era os profissionais de saúde empurrando o carro, porque estava atolado. Nessa outra imagem, é porque o trecho era só a pé, não podia ir mais carro, né? Então, dava um período de carro para chegar depois da aldeia, né? Nessa rocinha, e depois iriam a pé até chegar ao local. Inclusive, essa gestante que a gente mencionou estava nessa roça. Então, sempre era feito esse atendimento, porque tinha gestantes, tinha hipertensos, diabéticos, então sempre era feito esse atendimento. Essa outra foto é fluvial, né? É a caminho, né? Onde a nossa equipe estava fazendo a refeição a caminho da aldeia. Pode passar. Nessa primeira foto é a equipe. No dia que ela foi para as aldeias para avaliar, para dar as altas que estavam por cura, né, do Covid, nessas duas em cima. E embaixo é mais atendimento da nossa equipe. Não consegui colher todas as fotos, boas fotos, na verdade, porque foi pouco tempo para a gente, né, porque era para ser uma colega nossa, infelizmente teve problemas pessoais, e nós fizemos em tempo recorde, eu acho, essa apresentação. E eu agradeço, se alguém tiver alguma dúvida. Nós agradecemos. Então, Paloma e Inácia, em primeiro lugar, nós queremos parabenizar vocês por terem organizado esse caso. E eu acho que vocês foram apresentando o caso de uma forma assim que a gente vai percebendo todas as tentativas que vocês fizeram para ajudar essa paciente e, ao mesmo tempo, as dificuldades culturais, né, que vocês têm e que eu acho que vocês tentaram passar isso. Em homenagem ao caso e a vocês, eu estou aqui vestindo uma pulseirinha, vocês veem? Dá para ver. É de uma paciente que nós atendemos aqui na Escola Paulista, muito querido, que ela chegou aqui para a gente em 10 de janeiro de 2019, com uma doença tromboblástica gestacional avançada. Ela já tinha, na época, uma neoplasia, um tumor com uma metástase pulmonar, e que ela tinha tido uma mola em 2016. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque de 2016 até 2019, até ela chegar aqui com a gente, ela já tinha feito vários tratamentos e vários momentos em que ela sabia que ela não estava em condição de retornar para a aldeia, mas que ela quis retornar antes de finalizar o tratamento dela. Isso foi fazendo que ela fosse tendo complicações da mola e que ficasse com um quadro agravado. E aí tem uma médica também aqui que trabalha na Casaia, aqui da Escola Paulista, e ela, numa das visitas, observou que essa indígena precisaria de um cuidado especializado e a trouxe para São Paulo. Foi quando ela chegou aqui em janeiro de 19. E nós acompanhamos essa paciente
professora Rosiane lembra bem dela, porque eu ficava brigando para ter leito para internar, para fazer químio, para fazer cirurgia. Foi assim... Porque nunca tem vaga, né? E ela tinha que ficar um tempão, eu lembro muito bem. Mas ela ficou, lógico. E ela ficou, e ela vinha. Só que ela voltou para a aldeia em junho de 2020, então, ó, de janeiro de 19. Ela voltou uma vez só para a aldeia, nesse período, e voltou definitivamente em 8 de junho de 20, quando a gente julgava que a doença dela estava controlada. Mas eu recebi a notícia de que ela morreu em novembro de 2020. Então, por quê? Então, o tratamento dela teve resistência por todas essas coisas que vocês estão contando. Porque para nós que estamos aqui na cidade, às vezes difícil de entender o quanto que é difícil alcançar, porque vocês dependem não só da paciente entender a doença, dela querer se tratar, mas também de pegar um barco, de pegar um carro, de ir para essa estrada esburacada e tudo isso, né? Então, a gente entende, sim. Então, eu quis abrir isso para me solidarizar, dizer assim, o quanto foi difícil para a nossa equipe saber da morte dessa paciente, o quanto doeu para nós, mas que, assim, se é um consolo, é que ela conseguiu ver o nascimento de uma netinha dela. E a última lembrança que eu tenho dela é uma foto que eu recebi por WhatsApp, dela segurando a netinha no colo. Né? E que eu penso que se ela não tivesse feito o tratamento aqui conosco, ela não tinha chegado a segurar a neta no colo. Então, isso me consola um pouco, né? Então, eu sei que vocês ficam muito tristes com a perda desse bebê. Lógico, a gente está para cuidar de pessoas, mas vocês fizeram o que puderam para ela dentro do que é possível. E aí eu vou pedir para o... Feitas essas palavras iniciais, se vocês quiserem falar alguma coisa... Se não, em seguida eu peço para o Gabriel começar. A gente organizou assim, da gente apresentar alguns slides sobre o nosso manual, que a finalidade dessas reuniões também é apresentar o manual do Ministério da Saúde, que nós elaboramos para o acompanhamento das gestantes e puérperas com Covid, e aí abrir para discussão também. Ok. Alguma colocação? Gente, eu acho que realmente essas palavras da Sui, nesse sentido, resumem muito. Existem dificuldades de acesso, existem dificuldades culturais. Assim, né, nós temos que respeitar, né, Sui? Porque é uma das coisas mais importantes para essas populações. Né? E assim, você vê o esforço da equipe de saúde da sua região, né, para poder cuidar dessas pessoas. Então, isso realmente assim, é muito tocante. Quando a gente recebeu o caso, quando a gente discutiu, realmente assim, foi muito tocante ver o empenho que a equipe faz. Mas como toda discussão que a gente faz dos nossos casos, que por algum motivo eles não foram da forma que a gente gostaria que eles fossem, sempre a gente tem que procurar alguma coisa que a gente pode melhorar da próxima vez, com os recursos que a gente tem. Né? Às vezes a gente procura recursos que às vezes não são tangíveis para aquelas situações, mas a gente pode ter alguns recursos que a gente pode tentar sempre estar trabalhando um pouquinho para melhorar a nossa assistência, para uma próxima vez a gente ter um desfecho cada vez melhor. Às vezes isso é possível, às vezes isso não é, mas a gente sempre tem que olhar, né, com uma possibilidade assim, gente, como que nós podemos melhorar da próxima vez? Tem jeito, né? Então vamos, né, lutar com as armas que a gente tem para realmente assim reduzir a mortalidade. Mas de antemão, né, esses profissionais que fazem esse trabalho maravilhoso com essas populações indígenas nos enchem de orgulho, né, Suê? Isso já é uma coisa assim que a gente Sim. valoriza bastante. Bem, eu vou passar aqui algumas coisas relacionadas, né, ao Covid, ao nosso manual, que teve alguns pontos que eu acho que a gente pode retomar, né, até mesmo durante a apresentação, alguns pontos vocês falaram, como assim, olha, o protocolo nosso aqui, né, será que vocês podem, né, dar uma olhada nele e tudo mais? Então, nós vamos trazer, assim, o que tem sido recomendado. O manual, ele está disponível, né, a Karen colocou aí, né, o link dele para a disposição de vocês, né, para que vocês possam acessar esse conteúdo, tá? E eu gostaria agora de, então, fazer, então, a apresentação de alguns pontos do manual que eles podem ser úteis para a gente no dia a dia de manejo dos nossos pacientes, tá? Vocês conseguem enxergar minha tela? Tá ok? Sim?
Sim, Dani, tá aí o link com a... Perfeito. O QR. Então, esse é o manual, né, que vocês podem ter acesso através desse QR Code, ou mesmo, né, pelo site do Ministério da Saúde, está bem fácil de acessar. E a gente decidiu começar sempre assim, né, quando a gente vai pegar os nossos pacientes, quando a gente vai fazer o contato, vocês disseram que realmente, assim, né, a população indígena, ela tem as peculiaridades delas, né, muitos, durante a pandemia, eles foram para dentro da mata, né? Mas é sempre bom quando a gente está com contato com qualquer um dos nossos pacientes, seja dentro de uma situação externa, né? Obviamente com uma linguagem que seja entendida, seja nos nossos consultórios, na atenção primária, nas maternidades, é sempre bom a gente perguntar se os pacientes têm sintomas gripais. Mas esses sintomas gripais, eles têm que ser mais esmiuçados, então a gente tem que perguntar assim, você tem gripe, você está tendo tosse, nariz está escorrendo, a garganta, dor no corpo, como que anda? Né, você está percebendo o cheiro, o sabor das coisas, está tendo febre, calafrio, essa paciente tinha febre, né? Falta de ar para investigar a possibilidade de alguma dificuldade, né, respiratória, um quadro de diarreia, ou se você teve contato com pessoas que testaram positivo para Covid nos últimos dias, ou que foram internadas, ou, né, que realmente elas estão suspeitas. E na presença de qualquer uma dessas respostas positivas, a gente deveria avançar no sentido, né, de pensar que esses são pacientes que têm o potencial de estarem contaminados, tá joia? E isso pode servir em situações até para proteção do profissional, mas também para fazer uma busca ativa na população, né, no caso de paciente que está na cidade, para promover o distanciamento social, nessas condições de aldeia, uma das coisas assim que me chamou a atenção durante a apresentação, e eu fiquei em dúvida, assim, como que é praticado? É possível praticar isolamento social nesses pacientes indígenas? Essa era uma pergunta que eu gostaria de trazer, assim, antes de dar continuidade. Pode ser, Suê? Eu gostaria de perguntar para o grupo, assim, como que vocês têm feito, mas para a gente compartilhar mesmo, né, a experiência. Como que é possível fazer esse isolamento dessas populações indígenas? Como que elas são feitas? Ou é muito difícil? Vocês estão com o áudio fechado. É muito difícil. É muito difícil. Tem alguma estratégia? Tem alguma estratégia que eles aceitam dentro da cultura deles, que possa fazer com que, por exemplo, se eles consigam ficar um pouco mais isolados, ou não tem muito essa abertura? No início da pandemia, quando foram diagnosticados os primeiros casos, a gente conseguia isolar a família, entre aspas, né? Porque a gente orientava e tudo, aí eles, olha, como você testou positivo e tal. Iniciava o tratamento, mas ficava a família. Mas quando já estava com uns 10, 15 casos, quando a gente via, ele estava andando na comunidade. Entendeu? Então, assim, não, é muito difícil. Nós tivemos esses 480 casos, tivemos 5 casos, mais 5 casos de internação. Desses 5 casos de internação, só uma ficou 5 dias lá no hospital isolada, uma outra era uma criança que o pai evadiu com a criança do hospital, e uma outra ficou isolada aqui na Casale. A gente separou uma área de isolamento, aí testou positivo a mãe, a filha, o genro e o genro. Estavam os 3. Aí ficaram os 3 isolados o período todinho, 14 dias. Mas fora desse, a gente isolava, quando a gente via eles tinham aberto o lado para sair, então é muito difícil fazer esse tipo de isolamento. Entendi. Então, essas são estratégias complicadas. Mas vocês acham que não tem nenhuma que poderia funcionar melhor, conhecendo essa tribo, essa população indígena dessa localidade? Porque às vezes a gente vai ter que trabalhar até por localidade, né? Com as populações indígenas, que cada uma tem uma abertura diferente da outra, né? Na verdade, aqui nós trabalhamos só com uma etnia, só Kayapó. Então, basicamente, o mesmo costume de uma aldeia é da outra, porque a cultura é uma só. Muito pouca coisinha difere, às vezes na língua, a entonação de uma palavra, mas basicamente é a mesma coisa. E eles têm, e só uma informação, Gabriel, assim, a nossa etnia, eles têm muito aquela, numa casa só, vive 3, 4 famílias. Até 6. Ou mais, isso.
Então, assim, a casa é pequena com muitas pessoas. E, assim, eles têm deles mesmo, alguém está doente, eles vão lá ver, visitar. Então, assim, a gente teve muito problema nisso. Eles queriam ver o parente deles, porque era um primo, era um sobrinho. Então, assim, eles não se importam falando assim, não, é meu parente. Se ele está doente, eu tenho que ir ver. E a gente não pode falar que não, porque é a cultura deles, e se algum parente deles está doente, eles vão lá ver esse parente. A vacinação é algo tem ocorrido para essas populações aí? Esses grupos, eles já foram vacinados? Estão sendo. Devagar, né? Mas eles estão aceitando. A gente já conseguiu avançar bastante. Assim, apesar de tantas notícias contrárias, tantas fakes que têm aparecido, né? Tanto trabalho que acaba atrapalhando o nosso trabalho sério, a gente tem conseguido, devagarzinho, dar uma avançada boa. Porque nesse contexto cultural é muito importante a vacinação para esse grupo, né? Assim, tem que tentar fazer um estímulo contínuo, porque isso realmente, assim, talvez seja uma das únicas formas de conseguir fazer um controle de disseminação da doença dentro da própria aldeia, né? Sim. Isso é importantíssimo, é um ponto importante, tá? Gente, obrigado pelas respostas. Vou dar continuidade aqui e pedir agora para a Suê, tá, Suê, para você, eu vou compartilhar aqui para você comentar esse próximo slide, por favor. Perfeito, Gabriel. Então, aqui, para a gente lembrar um pouquinho, né, as fases da doença, lembrar que ela tem uma fase viral inicial, que dura em torno de 7 dias, e que pode passar, né, sem outras complicações. Eu diria que seriam os casos leves. E aqui ela pode evoluir por uma fase em que você vai ter comprometimento pulmonar, inicialmente sem hipóxia e depois com hipóxia. E aqui isso corresponde de 7 a 10 dias. E você pode ter pacientes que evoluem para um estágio em que a doença passa a ser uma doença para uma fase hiperinflamatória, onde você vai ter todos aqueles agravos vistos nas casos graves e severos, né? E aqui eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do que mudou em 2020 e 2021. A gente tem uma percepção de que em 2021 o aparecimento dessa fase hiperinflamatória tem se retardado. Então, aquele monitoramento à distância que a gente preconizava fazer do 7º ao 10º dia, então, a paciente em casa e você liga para saber como que ela está, se ela está apresentando principalmente sintomas de dispneia, que é uma coisa muito importante, falta de ar, dificuldade para respirar, isso tem que se estender um pouco mais, idealmente, pelo menos até o 12º dia do início da doença, ou, dependendo da situação, se a gente não sentir segurança, até um pouquinho mais. Então, isso é importante. Acho que desse quadro é lembrar disso, né? Perfeito, Suê. Eu acho que já emendando com esse quadro também, é importante nós termos em mente da questão do diagnóstico, né? O período que o teste do RT-PCR ainda apresenta, né, melhor sensibilidade é ali entre o 3º e o 7º dia, apesar que a gente já vê recomendações a partir do 1º até o 8º dia, né, inclusive a presença de vírus a presença de eliminação viral até mesmo em pacientes que têm poucos sintomas, os oligossintomáticos ou assintomáticos, permitem até aquela triagem assintomáticos, né? Mas essa paciente já estava no 8º dia, né? E o teste que vocês usaram foi um teste rápido, provavelmente de anticorpo nela. Não é isso? Era esse o teste que vocês utilizaram, que vocês disponibilizam aí? Sim, esse mesmo. E aí vocês vão pegar o IgM, né? Agora a gente vê que ele vai ter uma relevância importante apenas após ali o 7º, 8º dia, que é quando ele começa a positivar, senão a gente tem muito falso negativo, né? Então é importante a gente ter isso daí em mente para esses pacientes de uma forma geral, já que vocês utilizam. Suê. E aqui a gente está apresentando essa score de alerta obstétrica modificado, que é o MILS, que diante desses parâmetros, de uma forma bastante
simples, né, que não exige nenhum material muito maior, além do oxímetro, do médico e do enfermeiro da equipe de saúde para contar a frequência respiratória. Então, lembrando que quando você tiver uma frequência respiratória menor que 10 ou maior ou igual a 25, é um parâmetro bem importante. Eu acho que a gente tem falado muito aqui no COVID, para a gente não esperar chegar nisso, quando você tiver uma frequência respiratória acima de 20, né, entre 20 a 24, já está bastante alerta, né? A saturação de oxigênio, quando eu tenho uma saturação menor ou igual a 95, ela já é muito importante para nós. Lembrar que os médicos que lidam com adultos consideram isso, em outras populações, que na gestante, consideram isso 92 como um parâmetro adequado. Para nós, não, tem que ser 95. Se está abaixo de 95, igual ou menor que 95, já é importante, né? A temperatura maior ou igual a 38, a frequência cardíaca, a pressão sistólica, tanto para menor que 89, quanto para maior ou igual a 160, a pressão diastólica menor ou igual a 39, a pressão sistólica maior ou igual a 100, ou qualquer alteração do nível de consciência. Esses parâmetros que a gente falou é aqui da coluna de alerta vermelho, e tem os parâmetros do alerta amarelo. Mas se você tiver 2 ou mais sinais do amarelo ou um sinal do vermelho, você já tem que classificar essa paciente como sendo de risco para que você faça o atendimento o mais breve, né, mais imediato possível. Quando chegou lá, não no COVID, mas quando chegou lá na ocasião do parto, eu acho que essa paciente já tinha vários parâmetros aí que não foram medidos, mas provavelmente ela deveria ter o pulso elevado, alguma coisa assim, né, diante daquele sangramento. Perfeito. Eu acho que é importante esse tipo de tabela, que ela é de fácil, né, de fácil uso, né, e ela serve assim, igual vocês falaram, às vezes a gente não tem médico, às vezes vai ser o técnico de enfermagem que vai lá, às vezes vai ser a enfermagem, então isso dá para a gente um pouco de risco, né, qual que é a gravidade de algum quadro, de um paciente que a gente pensa em alguma doença, né, esse daqui, obviamente, ele foi adaptado para gestantes para doença respiratória, mas a gente tem outras possibilidades. Então, assim, pegar uma tabela dessa, plastificar e colocar na bolsa para quem vai para essas regiões, pode ajudar muito, por exemplo, né, se o paciente está grávida, para ver se ela tem algum sinal que está chamando a atenção fora do habitual, né? Então, agora a gente queria entrar um pouco agora, assim, de como que é o manejo hoje, atual, né, dos pacientes com Covid que estão grávidas. E essas tabelas estão no nosso manual, tá, do Ministério da Saúde. Então, vocês veem que elas têm uma facilidade de colocação muito clara. Então, nós vamos ter aquelas pacientes, gente, que só vão ter o exame positivo, não vão ter sintomas. Para essas pacientes, ou, né, os sintomas são muito leves, mas esse daqui é o grupo assintomático. Paciente que não tem sintoma, a gente não precisa nem fazer exame, nem iniciar nenhuma espécie de medicação para essas pacientes, tá? A orientação, ela é basicamente aquela orientada no quê? Isolamento. Vocês têm um desafio para isolar, então nós temos que reforçar cada vez mais a vacinação, né? E aí a gente torce, né, para que possa também ser contempladas, gestantes também possam ser contempladas com essa vacinação, né? Você também faria um teleatendimento dessas pacientes, aí o que seria isso? Ou o contato que vocês conseguirem. Teleatendimento é quando você tem possibilidade de falar, né, por via telefônica, de alguma forma. Se você não tem, seriam as visitas pessoais mesmo. A grávida, igual a própria Sue disse, esse ano parece que ela está complicando um pouquinho mais tarde, mas é bom ficar alerta e fazer um monitoramento diário, após o 7º dia, até ali por volta do 12º, e antes disso, a cada 2 dias, ter pelo menos uma possibilidade de saber como que se ela está piorando, aquele cansaço, aquela falta de ar, tudo isso. Sue. E aqui a gente tem o quadro da doença que é leve. Então, o que é a doença leve? São todos esses sintomas, né, que já foram falados aí, e é muito importante anotar isso, dispneia ausente, porque mesmo que, assim, uma paciente com uma síndrome gripal, e se ela passa a ter dispneia, ela já é classificada como de moderada, pelo menos, tá? E aqui no manual nós colocamos que, fora o exame confirmatório, que aí, o exame de eleição é RT-PCR colhido do 7º
a partir do quarto dia, né, ao sétimo, ele não precisa solicitar nenhum outro exame. Então, vocês vejam aqui que no manual do Ministério, a gente não colocou, para casos leves, nenhum exame laboratorial. E de manejo também, fora o teleatendimento e sintomáticos para tratar febre, a gente também não fez nenhum uso de medicamento, tá? Aqui, se você, pensando em outra causa de gripe, né? Então, o H1N1, a gente faz o oseltamivir quando a gente pega o quadro, então, até 48 horas antes do início. Depois de 48 horas também não adianta mais fazer, mas se o quadro gripal se iniciou a menos de 48 horas, ou até 48 horas, se fazer o oseltamivir também, tá? E felizmente, eu quero dizer assim, fazendo um paralelo com a mola, uma paciente que tem mola, 80% dos casos, graças a Deus, a natureza faz com que ela tenha uma regressão espontânea e eu não preciso fazer mais nada. E no COVID, a gente também tem, graças a Deus, a maioria do quadro leve não vai passar para as formas mais graves. Mas a gente tem aprendido que a gente tem que saber exatamente qual é essa mudança, qual é esse momento. Por isso é importante a questão do monitoramento, a pergunta dos sinais, principalmente o que a paciente vai te informar é a dispneia, e a medida também dos parâmetros de oximetria. Lembrando que a gente tem casos, às vezes, que a paciente tem já a dispneia, mas ainda não mudou o parâmetro da oximetria. E aqui, eu penso assim, que, no geral, a gente faz esse monitoramento. E a gente tem recomendado que quando a paciente passa a ter sintomas moderados, a gente interne ela dentro de um hospital e, de preferência, num local com UTI, porque ela pode logo ir para um quadro grave. Mas nesse caso de uma moça que mora na aldeia, isso que eu estava conversando com o Gabriel antes de começar, talvez ela devesse sair da aldeia, né, e vir para a cidade, se ela aceitasse, naquele momento que ela começou com quadros, só para ficar mais perto de uma monitoração. Mas, felizmente, ela acabou sarando da doença aí, né? Não progrediu para a fase moderada ou grave. Perfeito. E a fase moderada, gente, ela seria exatamente quando a paciente ela passa a ter uma piora do quadro dela clínico, né? Ela está piorando, ou ela apresenta, por exemplo, uma queda na saturação, especialmente abaixo de 95%, uma frequência cardíaca de 25%, então é muito bom a gente marcar gestante, gente. Ponto de corte de frequência respiratória, 25, tá? Ponto de corte para saturação, 95, tá? Quando você tiver uma frequência maior do que isso, não tá legal. Quando você tem uma saturação menor do que isso, não tá legal. E é nesse grupo que a gente começa as medicações. Então, hoje, o que é recomendado de medicação para as gestantes para as pacientes que estão internadas, elas podem receber antibióticos, se tiver, obviamente, né, está indicado antibióticos e sinais de doença bacteriana. O oseltamivir, se o quadro iniciou há menos de 48 horas, usualmente ele iniciou há mais tempo, então o oseltamivir, muitas vezes, nesses casos, nesse ponto, né, se a paciente já não usava antes, ele usualmente não modifica a história, em geral. A heparina, ela é importante para essas pacientes porque tem esse aumento do risco, né, de trombose, e a corticoterapia, ela está indicada nas pacientes que vão estar além do 7º dia, que saíram da fase de replicação viral. E nesse grupo a gente faz exames. Então, os tratamentos precoces, né, que já foram muito discutidos anteriormente, eles não se aplicam às gestantes. As gestantes recebem tratamento quando elas estão internadas, né, ou quando elas estão nessa fase moderada, que é o que a gente recomenda que essa paciente já vá para um serviço de saúde. E lembrando que se ela precisar de oxigênio, é uma paciente com maior risco de necessitar UTI, então a equipe tem que se preparar para isso daí. Tá bom? Sue, como esse nosso último slide aí. E aí, nos casos graves, quando o que caracteriza ele, né, então, é esse estado de hiperinflamação,
onde a gente já vai ter a saturação de O2 menor que 95 em ar ambiente, uma frequência expiratória acima de 30 e uma relação PaO2-FO2 menor que 300, né? Esse número aqui eu fui aprendendo, porque obstetra a gente vai esquecendo as coisas. Então, esse numerinho ele tem que estar mais alto e depende do fluxo de entrada de oxigênio. Se você tem uma entrada de oxigênio aí de 50% e esse número vai baixando, é porque a coisa está preta. Então, a gente tem que... isso é uma outra coisa, né, Gabriel, que a gente tem visto nas nossas reuniões aqui, que a gente tinha que instrumentalizar um pouquinho mais o pessoal da ponta. Porque quando chega lá, a gente tem primeiro a máscara, o catéter de O2, que a gente pode chegar até 6 litros por minuto, e se não está dando conta de levar a saturação a 95, a gente já tem que ir progredindo. Não adianta insistir em aumentar para 7, para 8, para 9, 10 litros, que não vai dar certo. Tem que progredir por um outro tipo de... seria uma máscara não inalante, e eu estou falando disso só assim, porque eu acho que mesmo numa UBS, numa aldeia, seria interessante, se na aldeia, não sei se na aldeia ali no posto de enfermagem, com aquele, como que é, o AIS, o Agente Indígena de Saúde, se ele teria esse tipo de recurso, mas que talvez fosse importante nesse momento ter, além de um catéter de O2, ter pelo menos uma máscara, não inalante, porque ajudaria aí o uso disso, pelo menos ali na ponta, tá? E aí, assim, o caso grave é desse jeito, e o tratamento aí você vai entrar com antibiótico, se tiver infecção bacteriana, aqui a gente está pensando até em nem colocar mais o oseltamivir, porque quando chega nesse quadro, geralmente já tem mais de 48 horas de história, e entrar com a heparina e com a corticoterapia. A gente pensa aqui tanto na corticoterapia para maturidade pulmonar, porque todas esses, principalmente se estiver dentro da viabilidade, né? E também para fazer o tratamento desse estado inflamatório. Gabriel, completa aí. Perfeito. Não, eu acho que isso daí está perfeito, né, em relação a essas colocações do manual, né? Agora, retomando um pouco ao caso, né, esse evento que essa paciente teve hemorrágico, ele inicialmente ele não parece estar relacionado à COVID, tá? Por que ele não parece? Porque não tem essa descrição no mundo desses aumentos de eventos hemorrágicos em pacientes após COVID, tá bom? Seria até, de alguma forma, até compreensível que se numa paciente com um quadro gravíssimo, uma doença inflamatória, como acontece em outros pacientes com sepsis, às vezes tem um pouco mais de risco de hemorragia, esse tipo de coisa, né? Mas a COVID, ela não foi responsável por esse quadro do paciente. E eu acho que é muito importante para essas regiões que vocês tratam com indígenas, com as suas peculiaridades, né, culturais, que são, sim, né, maravilhosas, mas ao mesmo tempo que nesse momento colocam, né, eles em um pouco mais de risco pela questão, né, de, às vezes, uma resistência ao tratamento, uma resistência a aceitar um cuidado hospitalar, né, é importante que vocês desenhem um fluxo, né, de cuidado para esses pacientes, porque apesar da maioria deles não aceitarem esse cuidado, no momento que vocês precisarem, tem que ter algo bem claro para onde que esse paciente vai, porque a gente tem visto grandes desafios no Brasil relacionados ao fluxo. O que a gente fala de fluxo? É o quê? Um paciente que tem um sinal de gravidade, né, que aí estabelece. Se ele precisa de ir para um hospital, qual hospital que ele vai? Tá? Eu estou falando isso porque a gente viu nesse caso, né, a paciente que, por exemplo, ela sai de um hospital, ela sai da aldeia dela, vai para um hospital, e no hospital você vê que ela não tem a possibilidade de ter aquele cuidado obstétrico dela, né? Ela tem um cuidado muito mais clínico, né? Obviamente tem muito a ver, né, com as estruturas da região, são todos, assim, heróis no que trabalham, mas a gente tinha que azeitar melhor, assim, onde que ela vai ganhar esse parto dela, né? Nesse hospital, tem possibilidade da gente ter, né, uma estrutura com uma maior continuidade, de ter cirurgião, né, mais próximo ou na cidade, né, de ter um anestesista ali disponível, né? São coisas que a gente sabe que é muito difícil em muitas regiões, né? Vocês devem estar olhando e falando assim, esse daí agora, ele realmente enlouqueceu a hora que ele está falando isso com a gente. Era o nosso sonho de consumo. Mas sonho, a gente não pode desistir dele, tá? E são exatamente essas, né, essas situações que a gente fala assim, gente, eu preciso disso, como que eu vou fazer?
às vezes a gente não vê uma solução clara, mas nós temos que procurar, né, pedir ajuda para os colegas, ver como que a gente consegue trabalhar isso, porque, assim, também deixar um fluxo que ele, na hora que você precisa dele, ele não te dá resposta, ele quebra toda uma cadeia de cuidado que está linda, está maravilhosa, né? Uma cadeia que tem exigido, inclusive, esforço pessoal, motivação. Então, é importante que a gente trabalhe os nossos fluxos. Eu acho que uma melhora de fluxo, não só de Covid, mas obstétrica, pode favorecer essas gestantes indígenas, sim, em outras situações. Então, acho que o trabalho que vocês fizeram foi incrível. Eu acho que a situação local, ela realmente, assim, dificulta, mas a gente tem que procurar sempre alguma coisa assim, gente, o que dá para eu melhorar, nem que seja um pouquinho hoje, porque amanhã eu procuro mais um pouquinho, no final a gente tem um resultado diferente, né? Alguém gostaria de falar isso? Pode falar, Sueli. E eu queria falar uma coisa assim, então, que nós não atribuímos, né, eu acho que não houve uma relação, pelo menos direta, que a gente consiga ver agora, do fato dela ter Covid com esse desfecho obstétrico. Porque eu acho que mesmo o mundo está tentando responder isso agora, porque entre ter iniciado a Covid e acompanhar gestantes que seguiram a gravidez, o que a gente tem tido é assim, então, acho que a primeira coisa, essas pacientes, depois do quadro leve que ela teve, mantidas aí no isolamento aí de 14 dias, elas podem retomar para o pré-natal delas. E fazendo a assistência pré-natal, ela tem que ser acompanhada como de habitual, e eu acho que a gente pode reforçar, se começar a aparecer, por exemplo, uma medida, porque eu acho que é o recurso que vocês têm aí, né, medir a altura uterina. Então, se perceber que tem uma medida de altura uterina diferente, a quantidade de líquido começar a diminuir, pensar que pode ser algum caso de restrição de crescimento intrauterino, e aí talvez fazer uma monitoração dentro do que é possível para vocês, melhor da vitalidade fetal, né? Mas que também não parece, porque a Inácia falou que era um bebê gordinho, né, Inácia? Bonito, eu não sei, não falaram o peso do bebê, então a gente não sabe quanto foi. Era um bebê de 4 quilos. 4? Mas ele estava demasiado, alguma coisa assim, ou era gordinho 4 quilos? Não, porque era gordinho mesmo, 4, era uma meninazinha. Essa mãe pode ter tido um diabetes gestacional, né, gente? E não. É porque ela estava gordinha mesmo, ela foi bem acompanhada, entendeu? Tá. Entendi. Ela vai demorar 10 consultas. Eu acho que ela assim, eu não sei se pela dificuldade da demora de aceitação, ela pode ter passado da hora de nascer, ou então pelo próprio sangramento, pode ter sido um descolamento prematuro da placenta, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando nisso, mas eu fico só pensando, um descolamento prematuro de placenta, vocês atenderam, ela começou a sangrar às 3 da manhã. Aí, quando o trabalho parte às 6 da manhã. Quando vocês chegaram às 8h30, já tinha sangue pela casa toda, pelo que vocês escreveram. E tinha batimento cardíaco. Um DPP, ele geralmente mata o feto rapidamente. Até a gente tinha um professor que falava assim, se vocês conseguirem pegar um feto vivo na maternidade, vocês têm que ir na missa, porque é uma raridade, né? Então, que o feto morre rápido. E de 8h30 da manhã até às 17h30, quando ela chegou no hospital e tinha um foco de 73, já tinha transcorrido, então podia ser um DPP ainda, mas com muita sorte, né? Eu penso que talvez ele já tivesse morrido nesse intervalo de tempo, mas eu acho que é uma boa hipótese. A outra hipótese que eu fiquei pensando, uma coisa que... Só que a mãe, ela não teve nenhuma complicação, ela não teve atonia, o DPP causaria um útero de Cuvier, ela teria uma intercorrência, ela saiu com o útero da maternidade, não saiu? Não foi feita, ela não teve complicação, atonia, sangramento, não, foi tudo bem. Então eu fiquei pensando, talvez, em algum sangramento que pudesse comprometer o feto e não a mãe. E aí eu pensei aqui, será que ela tinha uma ruptura de vasa prévia? Que aí, sei lá, rompeu a bolsa, e aí começou a sanguinar o feto, e morreu o feto, e não morreu a mãe. Sei lá, é uma elucubração agora que eu faço para tentar explicar por que a mãe saiu.
relativamente bem e tendo tido esse óbito fetal, né, Gabriel? E remetendo agora também assim, até outros cuidados que são propostos pelo Ministério da Saúde, né, até os cuidados que essa paciente pode receber, são bons, é bom a gente ter ele sequenciado, né, e tem o material da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia, que é do Ministério da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, que também ajuda um pouco nesse, inclusive nesse processo de transporte que vocês vão ter, que vocês já pegaram uma paciente grave, né, nessas condições. Agora eu concordo com a Suê, né, assim, poderia ser uma hipótese diagnóstica do DPP? Pode, né? Existem, obviamente, né, uma variável de tempo, mas o que a gente vê mais são os quadros mais agudos, né, em que você faz o diagnóstico e tem pouco tempo para intervir antes que o feto evolua para o óbito, né? Esse é o mais comum, mas isso daí não quer dizer que não tenha ocorrido. Outras hipóteses devem ser levantadas, né? Ou pelo menos na hora deveria ser levantada, né? Então, assim, às vezes uma placenta prévia que sangrou de forma absurda, mas aí o ultrassom teria sinalizado e teria sido visto durante o atendimento. Mas, bem, a questão é que ela teve uma hemorragia obstétrica que realmente foi fatal para esse feto. Felizmente, ela sobreviveu. Mas é importante a gente estar preparado, assim, para conduzir esses casos, que vocês realmente têm um desafio hercúleo nessas regiões, tá? E que vocês, assim, já entregam muito de vocês nisso daí. Então, pensem agora nos fluxos das situações que vocês podem levar a população indígena para o hospital, porque a hora que eles aceitarem, a coisa tem que estar redonda para seguir esse fluxo, o que não é fácil. Aliás, é muito difícil. Tá bom? Gabriel, assim, aqui no nosso município, nós só temos um hospital, o hospital que ela foi atendida, né? E a nossa referência é Redenção, lá que é a 300 e poucos quilômetros da estrada, infelizmente, estrada não muito boa. Então, às vezes, tem muitos médicos que recebem aqui na nossa região gestantes de alto risco, que eles ficam na dúvida, essa estrada vai piorar a situação, ela vai chegar bem com a criança? Então, eu mando, eu fico com essa gestante. Então, assim, não só das indígenas, mas em geral, tem essa problemática também. Muitos médicos, às vezes, não encaminham ao paciente, não por ele achar que precisa, mas porque a estrada em si, muitas vezes, pode prejudicar ainda mais. Com certeza. Mas a gente tem que ver onde que a gente pode sempre dar assim, será que a gente tem que transferir antes de complicar? Isso é um desafio, gente. Esse é um desafio que eu estou lançando para vocês, que vocês já estão colocando mesmo muito empenho pessoal de vocês nessa luta pela vida da população mesmo, né? Nem só das gestantes, mas fica esse desafio, tá? Para a gente sempre ver assim, o que a gente pode fazer para que amanhã seja melhor do que hoje, mesmo que seja diferença pequenininha, mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. Em Minas Gerais a gente fala assim, tá, gente? Os mineiros têm essas coisas, tá? Gente, mas eu gostaria, assim, de agradecer, eu acho que a gente já está no avançar da hora, né, Suê? Eu gostaria de agradecer pelo privilégio de ter podido, né, discutir esse caso com vocês, né, ver pessoas tão empenhadas e dedicadas à saúde das pessoas do nosso país, tá? Isso realmente, assim, é muito feliz para nós ver que as pessoas acreditam, vão nessas regiões, né, assim, cuidam das pessoas com o coração aberto, né, e assim, gostaria de agradecer ao Ministério da Saúde, a professora Rosiane Mataro, ao professor Braga, pela oportunidade de fazer parte dessas discussões tão ricas, né, e tão importantes para o nosso país. E só queria dizer assim, que hoje eu acho que poucas vezes a gente tem a apresentação dos casos por duas enfermeiras, e ressaltar como é importante esse trabalho junto, né, peito a peito, aí a gente trabalhar junto de forma horizontal, aí muitas vezes, que ajuda muito. Então, parabéns para vocês, e o trabalho de vocês é muito bonito, e sempre acreditando nele. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu também. Eu tive que sair um pouquinho, mas eu fiquei aqui pensando, né, uma próxima proposta para o Ministério, né, que eu acho que a gente, talvez não com esta frequência, né, que acho que a gente
Eu, pelo menos, ando bem cansada, é difícil entrar todo dia na reunião, tomar conta do amparo, da escola, ter consultório. Nossa, tá difícil. Mas talvez a gente possa pensar numa forma de ajudar vocês com uma frequência talvez menor para estar discutindo o caso na hora que vocês estão vivenciando o caso, né? Tem a ideia da tele-UTI, mas talvez tenha um teleatendimento obstétrico, né? Alguma coisa assim. Porque realmente, assim, eu não tive a vivência nunca na minha vida de ir para uma comunidade indígena, né? Mas vendo o que vocês fazem, nossa, fiquei muito orgulhosa. Em geral, a gente tem vergonha de ser brasileiro, mas hoje eu me senti orgulhosa de ser brasileira. Muito obrigado a todos, gente. Uma boa tarde para vocês aí, tá? E sigamos lutando pela vida das nossas mulheres, né? Obrigada. E eu já fiz parte da aldeia. Já fiz parte da aldeia 2h da manhã, a 12 graus de short, roupa de dormir, porque eu não tenho vestir outra roupa. Um beijo. Beijo. Suezinha, pode me ligar, preciso falar um negócio com você.